técnico responsável pelo tema 3, o qual se chama Planejamento no Ato Educativo. O meu grupo é composto por mim, Djalma Chaves, Cleide Lorena, Pedro Imbiriba, Sérgio Pereira e Rafael do Vale. Então, o nosso grupo ele ficou encarregado de realizar, expor ou explicar o planejamento de estágio na disciplina música, na área de música, no setor da educação básica. Não que os outros setores, como escolas especializadas e projetos sociais, os quais ensinam música, não tenham a sua importância. Não é isso, é porque o texto que vocês deram como referência, o texto base, nos indica apenas no setor da educação básica. Mas os três setores podem possuir tantos bons quanto ruins planejamentos de estágio, planejamentos de ensino, planejamentos de aula. Isso irá depender da instituição vigente. O texto que vocês deram como base, cujo autor se chama Guilherme Romanelli, no capítulo 8, ele faz uma excelente comparação entre os processos teóricos e práticos de uma orquestra e os processos teóricos e práticos de um planejamento de estágio em música, os quais os dois podem existir, essa determinada comparação, pois para que eles sejam colocados em prática em discursos musicais, execução musicais e execução de uma aula de música, eles perpassam por diversas etapas anteriormente à prática, o qual as etapas de um bom planejamento vão depender de diversos fatores, os quais podem ser citados a ação dos agentes participantes, coerência com a legislação em vigor, com as diretrizes curriculares do Estado e do município, e dentre outros. É de praxe, ou seja, é regra, é comum, nós sabemos que todo planejamento educacional, seja ele um plano de ensino ou plano de aula, ele vai perpassar por várias etapas, os quais nós podemos citar a criação dos objetivos, conteúdos, processos metodológicos, recursos didáticos e os exemplos de cada um deles. Nós podemos citar também boa coerência no trabalho docente e ser flexível, ou seja, estar apto às possíveis mudanças ou quais podem ocorrer, podendo ser na legislação ou ocorrendo no mundo. Estar apto a mudanças os quais podem vir a ocorrer. Portanto, nesta apresentação serão explicados as definições aos consequentes planos de ensino e plano de aula e as suas delimitações, que são os objetivos, conteúdos, processos metodológicos, ou também chamado de metodologia, e recursos didáticos. Irei falar sobre o planejamento na educação. Mas antes disso, o que é planejamento? Planejamento é o ato de planejar, criar um plano para otimizar o alcance de um determinado objetivo. Ou seja, vem dessa ideia de projetar e se organizar para alcançar um objetivo desejado. É algo natural que está diretamente ligado ao ser humano. Planejamento na educação. Para Romanelli, é uma atribuição do professor que consiste na sistematização do ensino para desenvolver situações educativas por meio da previsão das ações docentes. Ou seja, esse ato de planejar é de fundamental importância na organização de um professor, pois através desse planejamento que é possível planejar uma aula com a realidade estabelecida de forma didática e organizada para alcançar o objetivo desejado. Temos algumas funções também, que é a apresentação de diretrizes do trabalho docente, explicitando seu posicionamento filosófico, político, social e pedagógico. Temos também algumas características para ser apresentadas, que são os objetivos, conteúdos e os procedimentos metodológicos de acordo com a necessidade dos alunos. Temos 4 tipos de planejamento na educação. Temos o planejamento educacional, que está relacionado diretamente aos governos nacional, estadual e municipal.
Temos o planejamento escolar, que está diretamente relacionado à própria escola. Temos o planejamento curricular, que está associado tanto ao planejamento educacional quanto ao planejamento escolar. Temos o plano de ensino, que o plano de ensino ele se divide em 3, no plano de curso, plano de unidade e plano de aula. Agora vamos falar sobre o planejamento e didática. De acordo com o Libânio, o planejamento deve guardar intencionalidade educativa, pois procura compreender o processo de ensino-aprendizagem estando carregado de valores, atitudes e maneiras de agir e de quem realiza. Assim, não se pode reduzir o ato de planejar apenas à elaboração de planos. É preciso compreendê-lo como um processo de constante ação e reflexão, como analisar, definir, organizar, estruturar e prever forma de agir e dessa organização. Agora vamos falar sobre o planejamento nas aulas de educação musical. Para Fernandes, o planejamento na educação musical se dá a partir de 4 condições para ser efetivo. Temos a flexibilidade, que indica modificações possíveis perante necessidades. A continuidade, em que os conteúdos e atividades devem ser integrados com o antes e também com o depois. A realidade expressa pela adequação às possibilidades reais, ou melhor, realizáveis. E a unidade, responsável pelo não isolamento de cada parte da totalidade. Agora os colegas vão falar um pouco do plano de aula e plano de ensino. Elaboração do plano de ensino. O plano de ensino é um plano de ação, é uma etapa do planejamento escolar. É o registro das ações pedagógicas de uma forma bem pensada, elaborada, organizada, para ser usado como atividade no período letivo, que esse plano pode ser feito por um período de 1 ano ou 6 meses. É um processo de reflexão, de tomada de decisões sobre a ação, o que se pensa fazer, como fazer, com que fazer. É um processo de previsão, visando a concretização dos objetivos com os conteúdos que serão desenvolvidos em prazos determinados e etapas definidas, e quais instrumentos utilizar no processo de avaliação dos alunos. O plano de ensino é um documento público e de acordo com a Lei 13.168 de 2015, deve ser acessível ao público externo. E após ser elaborado, deve ser discutido junto ao corpo docente do curso, com assessoria do pedagogo ou um técnico no assunto educacionais, para que todos os professores tenham uma visão geral do seu objetivo, seus conteúdos e o que se espera do estudante após o curso, né? O fim do curso. Dessa forma, os docentes tomam conhecimento dos conteúdos a serem trabalhados. Isso permite um planejamento de atividades interdisciplinares. É importante no planejamento de ensino se levar em consideração a flexibilidade, uma tomada de ação com os fatos inesperados que possam surgir no período letivo. Quero enfatizar que onde estou fazendo minha observação de estágio, o professor na 4ª aula recebeu um aluno portador de TEA. Já é uma flexibilidade, já vai ter que mexer no plano de ensino, né? Por esse motivo, o importante é não se perder do foco, do que já foi ensinado e do que ainda vai ser ensinado. A partir da realidade, se adequar às reais situações e ter como base as unidades, né? Os conteúdos organizados, o cronograma e os procedimentos metodológicos, né? Mostrar um esquema de como os alunos irão desenvolver as suas habilidades, conhecimentos e entendimentos sobre o assunto. Após as ideias organizadas, aí se pensa no planejamento específico detalhado para o plano de aula, que vamos ver posteriormente.
Dando continuidade ao seminário, eu vou falar sobre o plano de aula. Segundo Guilherme Romanelli, o plano de aula é um documento que cristaliza o trabalho de elaboração de uma aula. Diferentemente do plano de ensino, como o Sérgio já explicou, que é feito para longo prazo, o plano de aula é feito para uma aula específica. José Nunes Fernandes ele cita 4 condições para um bom planejamento, que seria a flexibilidade, continuidade, realidade e a unidade. Existem 6 elementos formais que constituem um plano de ensino e plano de aula, um planejamento, né? Que seriam objetivos, conteúdos, procedimentos metodológicos, recursos didáticos, avaliação e referenciais teóricos. Os objetivos, segundo Guilherme Romanelli, devem ser o ponto de partida na elaboração de uma aula, né? Dos planos. No ensino da música, o principal objetivo deve ser a ampliação da relação dos alunos com a música por meio da vivência musical, segundo Henschkel e Delben. Entretanto, eu acho que esse sentido de objetivo é muito amplo para plano de aula. Eu acho que seria mais adequado para um projeto político-pedagógico. Conteúdos. A elaboração do conteúdo exige um plano de pesquisa constante, ou seja, a gente tem que estar lá garimpando nossos referenciais, buscando quais conteúdos mais que a gente pode melhor usar para atingir nossos objetivos. E é importante entender que os conteúdos devem estar em entrelinhas na aula. O Romanelli aconselha a desenvolver o planejamento em torno de um eixo temático, visando camuflar os conteúdos. Deve-se buscar sempre por um método ativo para não cair no conteudismo, ou seja, sempre trabalhar com a prática. Procedimentos metodológicos. Seria justamente a gente enxergar a aula como uma introdução, desenvolvimento e conclusão. A gente enxergar como a gente vai trabalhar os conteúdos, né? Deve-se levar em consideração aqui a realidade escolar, como, por exemplo, o contexto dos alunos, o contexto da comunidade local, os recursos que estão disponíveis, né? A gente também deve manter constante pesquisa com relação a isso nos nossos referenciais, buscar teóricos da metodologia, certo? Os recursos didáticos são exatamente os recursos que a gente vai utilizar para ministrar a aula, com gravações, ou seja, DVD, utilizar a lousa, né? Utilizar caneta, notebook, até celular também, entre outros. A avaliação um pouco mais específica no ensino da música, que não utiliza-se muito, não é muito recomendado utilizar provas escritas, né? Isso na educação básica. Geralmente usam mais a observação. Alguns usam apresentações, alguma atividade, por exemplo. Alguns chamam de culminância também, né? A culminância é mais utilizada para plano de ensino, né? Por exemplo, quando se passam todo o plano, todo o semestre, eles têm culminância com alguma apresentação, uma exposição, entre outros. No plano de aula, não. A avaliação é mais constante, é mais a cada aula, a cada minuto que passa, o professor está lá observando e avaliando da sua maneira. Os referenciais teóricos devem ser colocados no plano segundo a ABNT, certo? Agora vai ser mostrado alguns exemplos de plano de ensino e plano de aula. Obrigado. Rafael do Vale, vou falar sobre exemplos de plano de aula e plano de ensino. Primeiramente, eu vou falar sobre plano de aula. Bom, eu tenho aqui um exemplo que não é um plano de aula de fato, é um modelo de plano de aula apenas. E ele se dá da seguinte maneira: primeiramente se coloca aqui plano de aula e ao lado a data que a aula irá ocorrer. Abaixo nós colocamos a disciplina, né? Seja ela qual for, matemática, enfim, português, música, enfim. Abaixo de disciplina a série, abaixo de série o conteúdo e abaixo de conteúdo os objetivos. E aqui nessa área de objetivos a gente vai colocar qual é a finalidade da aula, né? Por que motivo se está dando essa aula, né? E também quais habilidades pretende-se, né,
desenvolver nos alunos, ou quais habilidades os alunos irão desenvolver a partir do conteúdo escolhido. Abaixo de objetivo nós colocamos o resumo do conteúdo a ser trabalhado, né, aqui, e esse resumo ele não deve ter mais do que uma linha, tá? E aí nesse resumo a gente coloca um breve resumo do que será abordado em sala, né? Ou seja, o tema da aula. Abaixo de resumo a gente coloca metodologia, se a aula será expositiva dialogada, ou seja, se haverá essa troca, né, essa interação com os alunos, se os alunos participarão dessa maneira, né, dialogando com o professor, ou se apenas o professor irá explicar e o aluno irá apenas absorver essa explicação. E aí o cronograma dessa aula também, a sequência, né? Você irá começar explicando a matéria, depois irá distribuir os exercícios e por fim recolher, né? Como é que vai se dar essa sequência? Se coloca isso aqui em metodologia. Abaixo de metodologia nós temos os recursos necessários, tá? Aqui a gente vai colocar o que será preciso, o que será utilizado. No caso de uma aula de música, será utilizado algum instrumento, violão, data show, computador, o que será preciso em termos de ferramenta. Abaixo de recursos necessários a gente coloca a avaliação. Como você irá avaliar os alunos? Pela participação, né, na aula, por exercícios, por uma prova, você vai colocar aqui. E abaixo de avaliação vem a bibliografia de apoio, onde você irá colocar, né, o material que serviu como base para você montar, desenvolver essa aula, né, os livros que você utilizou para isso. E chegamos à etapa da conclusão. Então, portanto, por conseguinte, nós podemos concluir a nossa apresentação com 2 pontos a serem destacados e com a mensagem final de que nós, futuros profissionais de educação musical, poderemos planejar nossas aulas com eficácia e de acordo com a realidade de uma comunidade, exercendo o nosso papel de cidadania. Então, os 2 pontos finais a serem destacados seriam os quais o texto que vocês deram como base para o nosso trabalho, ele nos dá uma afirmação de que a prática, ou seja, a execução da aula de um planejamento de estágio é mais importante do que seus processos de execução, seus processos teóricos. No entanto, o grupo acredita que os 2 devem andar de mãos dadas, ou seja, são faces de uma mesma moeda, devem ter a mesma importância. E também devemos destacar o fato de que nós, estudantes de música, devemos ter o auxílio de um mentor, ou seja, de um professor, de alguém que entenda do assunto para que nós possamos realizar um planejamento de ensino de boa qualidade, um planejamento de estágio de boa qualidade.